Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa aula de Storytelling e Processo Criativo. Eu sou a professora Fernanda Coutinho. Estarei, então, com vocês nessa discussão. Trouxe para a nossa aula, então, vou compartilhar aqui com vocês. A nossa aula tem algumas metas de aprendizagem, como vocês já bem sabem. Então, vou já apresentar aqui para vocês quais são as metas para a gente iniciar, então, as nossas discussões. Então, nesta aula, as nossas metas são compreender como o storytelling fortalece equipes, identificar técnicas narrativas aplicáveis ao ambiente corporativo e criar insights do storytelling para motivar e engajar pessoas. Então, o tema dessa aula que a gente vai ter, então, é storytelling para empoderamento de equipes. Então, a gente vai trabalhar o storytelling uma outra abordagem, pensando, né, no aspecto interno, no aspecto corporativo. Então, como eu posso usar a narrativa, a contação de histórias, a jornada do herói, todo o processo que a gente vem vivenciando na disciplina, para a gente entender como que esse storytelling se aplica para o ambiente interno. Então, aqui eu não estou falando especificamente do storytelling voltado para a questão do mercado, dos clientes, mas voltado para o interno e para o público, que de alguma forma, né, também tem alguma interação com a empresa, com a organização, né? Então, a gente também pode pensar aí, o foco é mais na equipe interna, mas a gente pode pensar em parceiros também, né? Pensar em fornecedores, pensar em equipes que estão próximas ali também, tá? Então, o nosso foco é trabalhar o storytelling para trabalhar esse empoderamento de equipes. Então, para a gente iniciar, né, essa discussão, trago para vocês a nossa pergunta. Por que alguns líderes conseguem inspirar confiança e engajamento apenas com suas histórias? Então, a gente se pergunta, né, muitas vezes, como algumas empresas, elas são a alma, né, de quem as criou. Como que isso é passado, né, esse carisma, essa personalidade, esses valores do criador, né, da empresa para com os seus liderados. E como que esse criador, líder, fundador, também consegue repassar isso para outros líderes que ele vai formando aí na companhia, né? Porque a gente tem, né, dentro da companhia, não é uma única pessoa, né? Tem a pessoa que criou, que essa pessoa que criou, ela pode ser o CEO, pode ser o diretor, enfim, mas ela vai, né, desenvolver aí outros líderes também que vão trabalhar em outras áreas e que vão desenvolver também a liderança com outras pessoas, e assim isso vai se difundindo na empresa, né? Então, como é que a gente pode responder essa pergunta, né? Como que os líderes conseguem inspirar essa confiança e engajamento apenas com suas histórias? E para significar um pouquinho, né? O storytelling, ele é, né, mais do que comunicação. O storytelling pode ajudar os líderes a inspirar, a criar uma cultura organizacional sólida e também empoderar equipes para agir com propósito. Então, o processo do storytelling, essa narrativa, essa forma como você conta algo, então é muito mais do que se comunicar, então é a forma, a maneira, a entonação, a abordagem. Então, pode ajudar nessa inspiração, criar essa cultura, então, uma cultura de uma empresa que conta histórias, que narra histórias, que vai desenvolver, então, uma cultura organizacional sólida e pode empoderar aí equipes para agir com propósito, para elas conseguem perceber a relevância e aquelas histórias, de fato, começam a fazer sentido no trabalho que elas desenvolvem. E eu trago aqui ninguém menos, ninguém mais, né, do que saudoso Steve Jobs, que foi, né, uma grande liderança para a Apple. Então, quem não conhece a história, né, tem aí documentários, filmes que contam a história dele. Você consegue encontrar também em vídeos nas plataformas aí de streaming.
que contam a sua história, como que ele chegou até lá, como ele fundou a Apple, né, como ele saiu, como ele voltou, né, como que ele cria a Pixar e outras empresas que fazem parte ali do grupo, né, e talvez muita gente não saiba. E a história dele é a história de um líder inspirador, né? Então é importante a gente reforçar, né, que a gente está falando de pessoas, as pessoas não são perfeitas, exemplos de tudo, né? Mas a gente tem aqueles líderes que de fato conseguem, durante a sua trajetória, transmitirem mensagens positivas e viverem também aí uma vida, né? Dentro e até fora da empresa, que traduz muito, né, o que eles de fato são, representam, o que eles almejam, o que eles têm de propósito. Então, o Jobs, ele não apresentou apenas a tecnologia, né? Quando ele faz o primeiro lançamento do iPhone, né, ele contou uma história, né, de como reinventar o telefone. Então, não é só sobre lançar um produto, né? É sobre criar o propósito para com, né, o público, para com todos aqueles que estão envolvidos naquela produção, né? Que desenharam, que criaram, que participaram de todo o processo. Então, a gente vai assistir agora um vídeo. Ele é um pouquinho longo, eu vou pedir a atenção de vocês. Eu fiquei pensando se eu passaria o vídeo todo ou não, mas a gente está falando de storytelling e não faz sentido, né, cortar o vídeo. E eu acho que a história é muito importante para a gente entender e responder ali a nossa discussão, né, sobre o storytelling dentro desse ambiente de inspiração de líderes, né, de como que eles contam as suas histórias. Então, eu vou passar aqui para vocês o vídeo da performance do Jobs, né? De como que ele representa, né? A sua criação, que é fruto, né? De um trabalho coletivo, né? Vou então passar e a gente vai assistir. Fiquem bem atentos. Depois a gente vai comentar aqui então um pouquinho. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough
internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. Is the result of years of research and development, and of course it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus.
Muito legal, né? A forma como ele conta, né, a criação do iPhone, né? Como que ele chegou lá, como ele se diferenciou da concorrência, e a gente vê ali a equipe que está ali, né? A todo momento aplaudindo ele, apoiando, e assim, a forma como que ele deixa as coisas, né, fluírem, e como que ele engaja, como que ele de fato, né, se faz verdade quando ele cria ali aquele produto que foi, como eu falei, né, foi uma invenção dele e equipe, né, tem toda uma equipe por trás, e como que ele consegue reproduzir essa imagem, a cara mesmo da empresa. E ele traz confiança para o público interno, e é claro que isso vai refletir externamente, isso vai trazer confiança para o mercado, é claro que isso reforça o produto. Então é muito importante a gente pensar que esses líderes que engajam, a gente está falando de empresas, né? E empresas vão vender produtos e serviços. E quando a gente tem uma equipe que é engajada, e onde se trabalha ali uma cultura de narrativa que empodera, que deixa a equipe, né, confortável, ela vai reproduzir isso também externamente para o público externo, para os clientes. Né? Então, é isso que eu trouxe para vocês, né, nesse trecho da fala do Steve Jobs, a forma como ele conta, a naturalidade, a maneira séria e a brincadeira, né, para trazer esse novo, né, e que traduz esse espírito da própria marca. Você já se sentiu inspirado por uma história contada em seu ambiente de trabalho? Então, faça esse raciocínio, né? Pense aí, se você já atua, né, independente de qual área, você já se sentiu inspirado com alguma história que foi contada, especialmente aí por algum líder, né? E se você é líder, né? Se você de repente é o dono da sua empresa, você já inspirou outras pessoas, né? Vamos até adequar a pergunta com histórias, né? E aí, para a gente refletir, histórias, elas mobilizam emoções, né? Emoções mobilizam ações, e ações constroem cultura de equipe, tá? Então, a ideia que a gente traz aqui, né? Como que a história bem construída, né, dentro desse ambiente corporativo, ela pode produzir essas emoções, mobilizar as equipes, né, e fortalecer essa cultura, né, colaborativa. Então, contando histórias, né? A história tem uma estrutura narrativa que é início, conflito e resolução, como a gente já tem visto nas nossas discussões da aula, né? E o arquétipo da jornada do herói, que começa com um problema, passa por uma saga, vai e volta até ter um fechamento, né? E um final aí para a sua história. E essa conexão emocional, né, tem uma base da narrativa. Então, o storytelling, esse formato de contar histórias, tem essa conexão emocional. A ideia é essa, é criar essa conexão emocional por meio das histórias que são contadas. Então, aqui a gente tem alguns outros exemplos, né, de líderes. E a gente tem o Satya Nadella, da Microsoft, CEO da Microsoft, que tem uma história, inclusive, de vida. Né? No caso dele, era uma história real que ele viveu. Ele tinha um filho, né, com paralisia cerebral. Esse filho dele viveu aí por alguns anos e faleceu, ele perdeu o filho, né? E a sua história, que era uma história real, ele levou isso também para a empresa e transformou a cultura da Microsoft para ser mais empática, né? Então, trabalhando o quê? A questão da diversidade, da empatia. Então, o engajamento das equipes cresceu com foco em humanidade e inovação. Então, a gente sabe que a Microsoft é uma empresa de tecnologia voltada para inovação, para o criativo, e que traz, então, na figura do seu líder, né, essa cultura mais empática, né? É claro que aqui tem uma realidade, porque ele vivenciou isso na sua vida pessoal e
transpôs isso para a empresa e trouxe isso para a empresa e transformou a cultura, então, numa cultura focada em inovação, mas também em humanidade, do olhar para o outro, de olhar para a diversidade, né? A gente tem também a Ambev, que também trabalha dentro desse contexto, então também na base das narrativas, né? Trabalha com campanhas internas, com histórias reais de colaboradores, né? Então, a inclusão produtiva. Então, isso fortaleceu a cultura inclusiva e o resultado foi o aumento de percepção de pertencimento. Então, assim, as pessoas percebem, de fato, quando a empresa faz isso para gerar pertencimento, para apoiar o colaborador, né, para trazer ele para a cultura. É claro, né, pessoal, a gente não pode esquecer que as empresas vão buscar resultados. E tá certo, e tem meta, e tem que cumprir. Mas o como, a forma e esse apoio, né, essa estrutura da cultura organizacional, que eu chamo a atenção aqui, que é a base aqui do que a gente está discutindo, precisa ser trazida, né? Então a gente está discutindo aqui como que essas histórias, né, como diferentes formas de se contar histórias pode produzir aí essa cultura organizacional, gerar esse propósito entre os colaboradores, né? Então uma das formas que a Ambev trouxe foi de pessoas da equipe compartilharem suas histórias reais. Isso trouxe ali uma conexão, isso fortaleceu a cultura inclusiva, né? E gerou esse pertencimento. Então, histórias geram conexão, conexão gera engajamento e engajamento gera empoderamento. Então, a história, né, ela vai fazer com que esses colaboradores se sintam parte. E aí, para tomar alguma decisão, para fazerem algo, para realizar as suas atividades do dia a dia, isso vai contar muito, né? Isso vai ajudá-los no seu trabalho no dia a dia. E aqui tem mais alguns exemplos que eu trago, né, do Starbucks, que traz, né, a marca traz a história dos baristas, né, compartilhadas com clientes. Então, assim, histórias de como que eles são, né, e o que está por trás, né, desse trabalho, como isso se desenvolve. Então, essa contação de histórias que são compartilhadas com os clientes, então, internamente, isso reforça o orgulho de pertencer à marca. Isso também faz o quê? Equipes serem mais motivadas e integradas. Fala assim, nossa, eu sou importante, a minha história está sendo contada. Os clientes, eles estão vendo o que eu faço. E isso, né, me faz sentir mais próximo da marca, da empresa, né? Então, isso traz essa ideia de pertencimento, traz essa motivação e, com certeza, né, quando você tem esse reconhecimento, né, quando isso é demonstrado, isso faz com que você trabalhe melhor. A gente tem a Google, né, que trabalha uma narrativa da cultura da inovação, né? 20% do tempo para projetos pessoais. Olha só que legal. Essa ideia, né, de inovação da Google traz, né, não só uma inovação para os produtos e serviços que são ofertados, mas como que eu posso trabalhar isso em projetos pessoais? E aí os funcionários, eles se sentem protagonistas, mais uma vez, eles acabam estando no centro das atenções, porque eles começam a fazer parte dessas narrativas, né? E essas histórias de inovação viralizam dentro da empresa. Então, esses 20%, né? Como que eu vou trazer os meus projetos pessoais, né? E como que eu compartilho isso com a equipe? Por que meu projeto também ele é importante, né? Não só os projetos da empresa, mas o meu projeto também pessoal passa também pelo que eu vivencio na empresa. E isso começa a fazer sentido. E uma vez isso difundido, compartilhado, essas histórias de inovação viralizam dentro da empresa. E mais uma vez, né? A ideia do empoderamento, de se sentir protagonista, de se sentir parte aí da empresa, né? Por meio dessas histórias, dessas narrativas. E, por fim, a Natura, né? A Natura aqui já trabalha
com uma abordagem, né, socioambiental muito forte. Então, acredito que todos conheçam, né, a marca da Natura, que trabalha com essa abordagem, e ela traz essas histórias de impacto contadas internamente. Então, funcionários percebem propósito maior que lucro, maior engajamento com sustentabilidade. Então, assim, quando aquilo que você prega, quando aquilo que você faz não se traduz apenas nos produtos, mas no dia a dia da empresa, né? Como isso é transmitido para as pessoas, que elas também, né? Não só como funcionários, mas como pessoas que fazem parte da sociedade também precisam se preocupar com isso. Então, não é só a empresa que precisa se preocupar com o impacto do seu produto, da sua embalagem, da sua logística, mas eu, que como pessoa que também faço parte da empresa, mas que faço parte de uma sociedade, também preciso me preocupar com isso. Então, quando essas histórias são fortalecidas internamente, isso também causa, né, esse engajamento aqui com sustentabilidade, né? Então, uma narrativa que traz aquilo que realmente a empresa vivencia. Então, tem algumas formas da gente olhar o storytelling, né? E eu começo aqui falando um pouquinho do storytelling no onboarding, né? O que é o onboarding? O onboarding é a entrada, né? É essa recepção, é quando você inicia, né, o processo, a jornada. Então, quando as pessoas são admitidas na empresa, elas passam por esse processo de recepção, de ambientação, que a gente chama de onboarding, né? Então, esse início, esse start aí, né? Esse embarque, né, inicial, pode utilizar o storytelling para trabalhar esse engajamento desde o primeiro dia, né? Então, contar a história da empresa, né, com uma narrativa de propósito. Então, geralmente as empresas fazem isso. Elas passam vídeos da empresa ou trazem depoimentos de pessoas que já trabalham há algum tempo na empresa, né? Então, novos colaboradores entendem onde eles estão entrando. Então, isso aumenta o engajamento desde o primeiro dia. Então, você usar o storytelling, essa contação de histórias, essa narrativa, nesse momento de início, de start, né, de admissão aí nesse processo, é muito importante, porque isso já vai criar essa cultura de pertencimento e já vai gerar o engajamento. Então, o storytelling no onboarding, né, é muito importante, pode ser aplicado nesse ambiente corporativo. Outra forma, né, de trabalhar o storytelling na equipe de vendas, por exemplo, né? Então, o storytelling usado em treinamentos para mostrar a superação de metas, histórias de conquistas que reforçam confiança, e o resultado são equipes mais resilientes. A gente sabe que a venda, né, é hard, assim, todos os departamentos têm as suas dificuldades, né, e os seus pontos altos. A gente sabe que vender, né? Então, vender o produto ou serviço acaba sendo ali um momento decisivo para a empresa, porque se ela tem ali o seu produto adquirido, né, que fechado ali, vai gerar ali a receita, né, que vai se difundir aí em todos os processos, para todos os departamentos. Então, é claro que a equipe de vendas, quando a gente fala de equipe de vendas, a gente está falando de uma equipe que é cobrada, que tem meta, né? E que vive ali aquele dia a dia, né? De reforço. Então, aqui a gente trazendo storytelling que pode ser utilizado, então, como? Para treinamento, para mostrar a superação de metas, para trabalhar também aquele momento que a meta não é batida, o que você pode fazer, né? Estabelecer a confiança, fazer com que as pessoas não desistam, mas elas superem aquele momento e continuem, né? Então, trabalhando justamente a resiliência. Então, contar histórias, né, para a equipe de vendas. Aqui a gente está vendo algumas aplicações, né, no ambiente corporativo. Então, aqui a gente está dando um exemplo da equipe de vendas, que pode ser utilizado nesse treinamento. Então, essa história para reforçar um processo, para mostrar, para direcionar e para ajudar essa equipe. Então, autenticidade e transparência. Histórias só funcionam se forem autênticas. Então, não são histórias inventadas, né? Histórias que não fazem sentido, histórias que não têm a ver com o propósito da empresa. Então, forçar narrativas é um risco para a desconfiança. A autenticidade, ela traz o quê? Credibilidade. Então, não podem ser histórias
engessadas, histórias que não representam aquilo que de fato é a cultura da empresa. Não posso querer ser o que eu não sou, tá? Então isso é muito importante. É claro que a cultura da empresa ela vai transparecer nesse processo de narrativa, tá? Então eu não posso ser o que eu não sou. Então é claro que para trazer boas histórias, trabalhar essa autenticidade, eu tenho que ter uma cultura consolidada, eu tenho que ter valores bem definidos, um propósito, uma liderança que engaja, né? Que inspira. Então, esse é um ponto bem importante. Então, a gente tem um exemplo negativo aqui, né? E aqui foi um momento que aconteceu isso, tá? Então, só para a gente não punir a empresa também, falar, nossa, essa empresa aqui é a Uber, né? Então, que também já superou, já passou, né? Porque algumas empresas passam por situações difíceis, justamente por ter uma cultura organizacional que não condiz com o que deveria ser, né? Que não trabalha essa conexão com os seus colaboradores. Mas se a empresa ela não consegue superar isso, não consegue melhorar, não consegue se reorganizar, ela também não vai conseguir se manter, tá? Então, isso aqui foi uma história que aconteceu um momento, tá? Superado aí da Uber, que há alguns anos, né, tinham histórias internas que revelavam uma cultura tóxica, tá? Então, assim, muitas denúncias de assédio, coisas bem sérias, né? Que vinham dos seus colaboradores para com as lideranças. E aí eles tentavam pregar essa cultura, né? De colaboração, porque a ideia do negócio da Uber, né, era baseado dentro da economia colaborativa, né, o princípio básico ali, né, inicial, e isso não era, né, visto internamente, né? Então faltou coerência entre a narração pública e a realidade interna. O resultado foi a queda de confiança das equipes. Então, mais uma vez, esse exemplo é para mostrar aquilo que a gente acabou de falar, né? Eu não posso narrar aquilo que eu não sou, né? Então isso gera desconfiança. Então a falta de autenticidade, né, gera essa desconfiança. E aí, isso é muito ruim para a imagem da organização, né? Isso precisa ser repensado, reestruturado. Então, alguns aprendizados, né? Narrativas sem alinhamento com a cultura real desmotivam, podem afastar talentos e prejudicam a reputação da liderança. Então, foi isso que eles aprenderam, né? Então, equipes desmotivadas são equipes que não vão atuar corretamente. Muitas pessoas vão acabar se desligando, procurando outros locais onde se sintam mais seguros, né? Para vivenciarem ali o seu trabalho e demonstrar o seu talento. E isso também, claro, vai prejudicar a reputação da liderança e vai destruturar toda a empresa. Então, modelo prático de storytelling aplicado à liderança, né? Então, a gente tem aqui 3 pontos chaves. Inspiração, que é mostrar o propósito. Identificação, esse propósito tem que estar conectado com a realidade da equipe. E a mobilização, que é gerar uma ação coletiva. Então, veja, mostrar o propósito, né? Então, a identificação ali é um ponto bem importante, tá? Porque eu só vou conseguir inspirar as pessoas se elas se conectarem com esse propósito. A inspiração, digamos, ela só vai se completar a partir da identificação, quando as pessoas falarem, nossa, isso realmente faz sentido. Né? E isso vai gerar a mobilização das equipes, que é a ação, de fato, né? Então, que é o que você quer produzir, né? Que as pessoas façam, né? Se mobilizem coletivamente. Então, o resultado, então, prestem bastante atenção, dessa inspiração é a partir da identificação, quando, de fato, há uma conexão do propósito com a realidade aí da equipe. Então, alguns elementos do storytelling no empoderamento. A gente tem ali, né, um pouco da jornada do herói ali resumida, né? Então, o personagem, que é o líder da equipe, que passa por um conflito, que vai ser um desafio real, que a gente está falando da empresa, né? E a emoção é a conexão humana, a resolução passa por essa superação coletiva, ou seja, né, a gente está falando de ambiente corporativo, a gente está falando de equipe, pessoas, a gente não trabalha sozinho, tá? Então, isso é bem importante a gente pensar. Então, a superação ela é coletiva. E o propósito, que é esse impacto duradouro, que vai perdurar, que vai permanecer, né? Que vai se perpetuar aí por essa cultura. Então,
3 palavras-chave, né? Aquelas perguntas-chave, né? Que é o Golden Circle, né? Que é aplicado à liderança, que é o porquê, como e o quê. Né? Então, o why é o porquê, how é como, e o what é o quê. Então, por que fazemos? Então, qual que é o nosso propósito? How, como fazemos? Quais são os valores e qual é a cultura que eu quero estabelecer? E o que fazemos? Entregas e resultados. Então, isso nós fazemos isso, né, a partir de um porquê e de um como. Então, eu tenho uma direção, né, para onde eu quero ir, qual é o propósito, né? Como que eu vou fazer isso? Por meio dos valores e culturas. E aí eu vou o quê? Entregar resultados, tá? Então, é importante a gente fazer essas perguntas, olhar para essas perguntas, para a gente responder e reproduzir aí uma resposta. Então, a gente tem um outro exemplo aqui do LinkedIn, né, como empresa. Então, acho que a gente conhece o LinkedIn ali, onde a gente geralmente divulga, né, o nosso histórico profissional, onde a gente tem network, onde a gente divulga ali as nossas conquistas e interage com outros profissionais. Mas aqui a gente está falando do LinkedIn empresa, né? Então, na história do LinkedIn, né, os colaboradores eles compartilham também suas trajetórias, isso fortalece o seu pertencimento, né, essa cultura de pertencimento, e essas histórias internas viram inspiração externa. Então, é isso que eu comentei lá no início. Esse storytelling, essa narrativa interna, ela vai reverberar externamente. Tá? Então, o propósito interno, se ele criou essa identificação, se gerou essa conexão real, isso vai realmente ser reproduzido externamente. Então, para a gente concluir aqui, né, a nossa aula, o takeaway, né, vamos embalar para a viagem, conclusão, onde que a gente chegou aqui, né? A gente, a partir daquela discussão inicial e dos exemplos e os conceitos aqui, né, trabalhados, a gente viu que o storytelling ele é uma ferramenta da liderança que dá sentido às ações da equipe e gera engajamento, né? Gera engajamento e fortalece a cultura, né? Então, o storytelling como uma ferramenta que pode ser utilizada, então, para a liderança, para inspirar, para dar direção ao propósito, né? E fortalecer a cultura organizacional e gerar esse pertencimento, né? Que leva ao engajamento e fortalece aí essa cultura. Vamos aplicar? Vamos para a prática? Então, você aí, a partir dessa aula, vai elaborar um rascunho de uma narrativa para inspirar uma equipe em um momento de mudança, tá? Pode ser que você esteja vivenciando uma situação como essa. Se estiver, melhor ainda, porque daí vai se tornar mais real. Então, tente se colocar nessa situação. Um exemplo de fusão de empresa, um novo projeto, uma crise superada. Então, você vai criar uma narrativa para você estabelecer essa conexão emocional com a sua equipe. Como você falaria sobre isso? Sobre uma fusão? Sobre um novo projeto? Sobre uma situação de crise? Tá? Crie essa narrativa. Tente reproduzir, né, para a gente tentar entender, né, como isso funciona. Se você puder, de fato, colocar isso em prática, melhor ainda, tá? Mas faça esse exercício. E eu tenho aqui um exemplo de aplicado, né, desse exercício para 2 situações. Em times ágeis, né, quando a gente tem ali aquela metodologia ágil, que são equipes que trabalham por projetos, né, e educação corporativa, na fase de treinamento mesmo, ali trabalhando junto a recursos humanos. Então, por exemplo, nos times ágeis, né, então contar essa história, como é que eu posso fazer? Esse storytelling pode ser uma retrospectiva de projetos, celebrar conquistas com narrativas de aprendizado. Então, o resultado é mais colaboração, né? Então, o storytelling ele pode reproduzir, né, fazendo essa retrospectiva dos projetos, então pode ser uma ideia, um caminho, ou para celebrar alguma conquista. E a ideia é gerar mais colaboração, né, mais engajamento nesse grupo. E na educação corporativa, né, treinamentos com storytelling para incluir diversidade, né? E histórias reais que aproximem o conteúdo na prática. Então, você pode fazer esse exercício também, né? De repente, você vai falar lá sobre um novo projeto, né? Você vai contar, de repente, a história de uma pessoa que acabou de vivenciar, acabou de trabalhar no novo projeto, quais foram os resultados obtidos.
e transformar, de repente, essa história, né, numa inspiração para as outras pessoas para um novo projeto. Então, vivenciando aqui um pouquinho da aplicação dessa proposta que eu trouxe para vocês. Então, frase para a gente fechar aqui e lembrar. Histórias unem, fortalecem e empoderam. Toda equipe merece uma boa história para acreditar, tá? Então, fica aí essa proposta, né, do storytelling dentro desse processo criativo para o ambiente corporativo. Deixo aqui para vocês também 2 dicas de leitura da minha biblioteca, que está disponível para vocês lá na plataforma no estúdio. Então, storytelling e suas aplicações no mundo dos negócios, tá? E o outro é storytelling cativando com a narrativa. Então, técnicas para criar conexões com pessoas e empresas. Então, esses 2 livros que eu trago para vocês, essas 2 bibliografias, tem muita conexão com esta aula, com o que a gente acabou de trabalhar, com esse conteúdo, tá? Então, tanto nessa aplicação para o mundo dos negócios, tanto quanto essa técnica para criar conexão, né, com as pessoas e com as empresas, tá? Então, fica a dica aí, procure e faça a leitura, né? E, claro, a gente encerra esse momento de aula por aqui, desejando aí para vocês bons estudos, né? Espero que vocês tenham aí vivenciado aí este conteúdo, né? E é isso, eu fico por aqui. Até mais!